tonight. Eu gostaria de ler o Segundo Reis essa noite. And I want to talk to you from the subject, the door to more. Eu gostaria de falar com vocês sobre the door to more. Here, I'm going to give you my notes. Okay. A porta para você alcançar mais. You know, there's something about understanding the power of a doorway. Há algo poderoso em entender o poder da glória. You know, yesterday, você sabe, ontem I walked through a door. Eu atravessei uma porta. I sat in a seat. Eu sentei numa poltrona. They closed the door. Eles fecharam a porta. And when I walked out of the door, e quando eu saí da porta, I was in a whole other country. Eu estava em um outro país. One doorway can change everything. Uma porta pode mudar tudo. And I want to talk to you about the power of a doorway. E eu gostaria de falar sobre o poder da porta. I believe we're standing at a doorway. E eu gostaria que nós falássemos sobre a porta, estar de pé diante da porta. I believe this last season we just walked through. E eu acho que nessa última temporada nós atravessamos essa porta. A season where COVID-19. A temporada que nós tivemos o Covid-19. Where we're political unrest. Nós tivemos uma grande situação, terrível situação política. Has covered the globe. Que foi por todo o globo. Where it may have caught me off guard. Porque o homem então estava sem proteção. It has never caught the Father off guard. Eles nunca chamaram a Deus fora do tempo. And I have to believe this. Mas eu preciso acreditar nisso. That the last season de que a última temporada was just a setup foi apenas um arranjo for the next season. Para a próxima temporada. And in the book of 2 Kings, e no livro de Segundo Reis, we find there is a young couple. Nós vemos ali um jovem casal. And they're living through a transition. E eles estavam vivendo através de uma transição. And we're going to read in verse 8 if you have your Bibles. E nós vamos ler ali no versículo 8 se você tiver a sua Bíblia. Matter of fact, would you stand for the reading of God's word tonight? Na verdade, coloquem-se de pé, por favor, para a leitura da Bíblia nessa noite. Segundo Reis, capítulo 4, verso 8. Um dia, Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava sua mulher rica. Ela o convidou para uma refeição e daí em diante, sempre que ia a Sunem, Eliseu tomava suas refeições na casa dela. Ela disse a seu marido: tenho a certeza de que este homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa e vamos pôr ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E assim, quando ele vier nos visitar, poderá ficar lá. Um dia, Eliseu voltou a Sunem e subiu ao seu quarto para descansar. Ele disse a Geazi, o seu empregado, que fosse chamar a dona da casa. Quando ela chegou, Eliseu disse a Geazi: pergunte o que eu posso fazer por ela para pagar todo o trabalho que ela tem tido cuidando de nós. Talvez ela queira que eu vá falar em favor dela com o rei ou com os comandantes do exército. Mas a mulher respondeu: eu tenho tudo o que preciso aqui no meio do meu povo. Eliseu perguntou a Geazi: então o que eu posso fazer por ela? E ele disse: bem, a mulher não tem filho e o marido dela é velho. Diga a ela que vem aqui, ordenou Eliseu. Ele a chamou e ela veio e ficou na porta. Então Eliseu disse: no ano que vem, por este tempo, você carregará um filho no colo. A mulher exclamou: por favor, não minta para mim, o Senhor é um homem de Deus. Mas como Eliseu tinha dito, no ano seguinte, no tempo marcado, ela deu à luz a um filho. And verse 15 says this. E no versículo 15 diz assim: and when he called her, quando ele a chamou, she stepped into a doorway. Ela ficou na porta. Then he said, about this time next year, e então ele disse: nesse tempo, no próximo ano, you will have a son. Você terá um filho. Father, I pray tonight, Senhor, eu oro nesta noite, that your word would come alive. E eu coloco para que a tua palavra venha a ser viva. That this entire conference Nessa conferência toda would be saturated by your presence. Possa ser saturado pela tua presença. We have traveled, Nós viajamos, we have given, nós demos, we have worked,
Nós trabalhamos And now, Father, we are expectant e agora, Pai, nós estamos aguardando that you are going to show up o que o Senhor vai mostrar. and show your glory Mostrar a sua glória to your people tonight. para o teu povo nessa noite. So we cover every individual, Nós então cobrimos todos os indivíduos, every family, cada família, with your power, com o teu your poder, presence, a sua and your presença anointing. e a tua unção. Amen Amém, and amen. amém e amém. Amen. Come on, put your hands together one more time. Vamos então mais uma vez louvar ao Senhor com as nossas palmas. You may be seated. Podem sentar. From Genesis to Revelation, De Gênesis a Apocalipse, there are these places, há estes lugares, these moments, estes where momentos God leads us from glory to glory. que Deus nos leva de glória em glória. He takes us from season to season. Ele nos leva de tempos em tempos. And there are some seasons expected, E há alguns momentos que são aguardados, but there are some seasons that are unexpected. mas há momentos que não são aguardados, que não são esperados. There are some seasons that change things very little, Há momentos que mudam as coisas muito pouco, and there are some seasons that change things dramatically. mas há momentos em que as coisas mudam dramaticamente. There are different doors in our life. Há diferentes portas em nossa vida. You know, this last summer, Por exemplo, nesse último verão, me and my wife Casey walked through a new door. eu e minha esposa Casey caminhamos através de uma nova porta. On the other side of the door, there were unknowns, E evidentemente, depois dessa nova porta, havia coisas desconhecidas, but there was also great opportunities. mas também havia grandes The oportunidades. Apostle Paul talked about this E o apóstolo Paulo fala sobre isso. when he said, "Behold, there stands before me an open door." E fique atento, porque eu colocarei de vós portas abertas. There's the door of opportunity, Tá? Existem portas das oportunidades, but yet also great opposition. mas também há grandes oposições. But I find when God takes you through the door Mas eu entendo que quando Deus te leva por uma porta, and He moves you from glory to glory, Ele te leva de glória em and He glória. begins to transition you, E Ele começa a te transformar. He puts the right people in place. Ele coloca as pessoas certas no lugar. You know, on the other side of our door, E para que você saiba, do outro lado da nossa porta, David and Fernando Ramirez were there. estava lá a Fernanda Ramírez, naquele Other lugar. people were there. Todas as pessoas que estavam lá. People that God partners you with. Pessoas que Deus colocou para compartilhar. But doorways are powerful places. Mas portas são lugares poderosos. And from Genesis to Revelation, De Gênesis a Apocalipse, there are these moments há estes where momentos God would take the people of God out, que Deus leva o povo para fora, but He would also lead them in. mas também os traz para dentro. He would take them out of one season, Ele os tira de um determinado momento and He would lead them into the next season. e então os leva para uma nova etapa. What you have to make sure of is this: E você precisa então ter certeza a respeito that as disso. you're moving from glory to glory, Que se você está movendo de glória em glória, you don't get stuck in the middle. você não vai ficar preso no meio. Those two little letters, the T and the O, Existem duas palavras, o T e o L. it's the hallway of your faith. É toda a camada da sua It's fé. that place where you're not where you used to be, É um lugar onde você não tinha o costume de estar but you're not where you're going. e você não sabe para onde está You're indo. no longer in your familiar yesterday, Você está familiarizado com ontem, but you're not yet in your prophetic tomorrow. mas você não está tendo a sua revelação do amanhã. But from Genesis to Revelation, Mas de Gênesis a Apocalipse, this God that is more than enough, nesse Deus, ele é mais do que o suficiente. a God of more grace, Há um Deus de mais a graça, God of new mercy, um Deus de novas a God misericórdias, of fresh anointing. um Deus de uma unção nova. He shows up time and time again. Ele vai se mostrar várias e várias And He vezes. moves the people of God out of one season. E ele então leva o povo de Deus para fora de uma determinada época, de um tempo. But yet positions them for the next season. Mas então ele os coloca para uma nova posição. Matter of fact, in Genesis chapter 7, Por falar nisso, em Gênesis capítulo 7, the Bible said in the 600th year of Noah's life, a Bíblia então nos diz que nos 600 anos de vida de Noé, he walked through a door. ele entrou em uma porta. This door was so important Essa porta era muito importante, that God gave the year and the day of his life. que Deus deu ali o dia e o ano da sua vida. Because this was the door of an ark.
Esta era a porta da arca. An ark he built for a generation. Uma arca que foi construída durante uma geração. An ark he built when there was no water to float it. E uma arca que foi construída onde não existia água para inundação. He built it in a dry season. Ele construiu essa arca no momento de seca. He built it in spite of the naysayers around him. Ele construiu apesar de todas as pessoas que o negavam ao He redor. built it when there was no use for it. E ele então negou, ele construiu quando não existia nenhuma utilidade para But ela. the Bible said he did all that God commanded him. Mas a Bíblia diz que ele fez tudo que Deus In mandou. the 600th year of his life, Mas então nos 600 anos de sua vida, de sua existência, no segundo mês, and the 17th day, no dia 27, he walked through a door. ele entrou pela porta. And God shut the door behind him. E Deus então fechou a porta atrás de si. And fountains of a deep place began to break open. E aí então um novo lugar, um lugar profundo começou a acontecer. And the heavens began to give way with rain. E os céus começaram a derramar a chuva. And God began to float Noah's boat. E aí então Deus começou a inundar aquele lugar onde estava a arca de Noé. One door can change everything. Uma porta pode mudar tudo. We find in the book of Samuel, Nós vamos ao livro de Samuel. a young shepherd walks through a door. Um jovem pastor entra por uma And porta. on the other side of the door, E do outro lado dessa porta there's a long-haired prophet named Samuel. havia um profeta de cabelos compridos chamado Samuel. And Samuel had a horn of oil. E aí então Samuel tinha um chifre de óleo. And the Bible said he refused to sit down until David arrived. E ele então, a Bíblia diz que ele recusou-se sentar até que Davi chegasse. There are some anointings Há algumas unções that will not rest que não vai acontecer until you walk through the door. até que você entre pela porta. And he walked in a shepherd. E ele então entra no lugar onde cria as But when he portas. walked in the door, Mas quando ele entra na the porta, Holy Spirit said, he's the one. aí então quando ele entra, o Espírito diz: este é o And escolhido. the prophet began to pour the oil. E aí então o profeta começou a derramar o óleo. He walked in a shepherd. Ele então entra na criação de But he walked out a ovelhas. king. But he walked out a king. Ele sai então daquele lugar e entra para ser o rei. One door can change everything. Uma porta pode mudar tudo. The people of God in Exodus, O povo de Deus em Êxodos, they come out of Egypt. eles saem do Egito. But the problem is Egypt is still after them. Mas o problema, o Egito ainda estava atrás There's deles. something about your tomorrow Existe algo sobre o seu amanhã. when your yesterday will not let you go. Quando o seu passado, o seu ontem não te deixa ir. You know there's something about your destiny Ele sabe algo sobre o seu when your destino. history wants you back. Quando a sua história quer te segurar. And the Bible said they walked out of Egypt. E aí então a Bíblia diz que eles saíram do Egito. But they got to a Red Sea. Mas então eles chegaram ao Mar Vermelho. And the Bible said as Moses got to the edge of the Red Sea E então a palavra de Deus diz que Moisés chegou à beira do Mar Vermelho. and took the rod that was in his hand E então pegou a vara que estava em sua mão. and he began to stretch. E ele começou então a arranhar. God began to breathe. E então Deus começou a fazer. And the waters began to roll back. E as águas começaram a abrir. And God began to take them through a doorway. E aí então Deus fez com que eles caminhassem por And this aquele doorway lugar. would not only lead them through, Esse lugar para o qual eles foram but it would levados, silence their adversary. It would silence their past, havia silêncio no seu passado. never to be heard from again. Não seriam machucados por eles There are mais. some doors that do not just take you to where you're going, Há algumas portas que não te deixam ir apenas para onde você but vai. they silence the voices of your yesterday. Essas portas também silenciam o seu All passado. through the Word of God, Tudo através da palavra de there are Deus. these moments, Tem esses momentos, there are these portals, há esses lugares, there are these doorways há essas portas where God leads us in. que Deus nos faz entrar por elas. Jesus said in John chapter 10, verse 10, A palavra do Senhor nos diz em João capítulo 10, verso that 10, the thief comes to steal, kill, and destroy. que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. But I have come Mas eu vim that you might have abundant life. para que vocês tenham vida But you abundante. get to verse 10, E tem o versículo 10, you've got to get to verse 9. você precisa voltar ao versículo And in 9. verse 9, E no versículo Jesus 9, said, I am the door. Jesus diz: eu sou a porta. If you're going to get to the abundant life, Se você quer ter uma vida abundante, you've got to come through the door. você precisa atravessar a porta. In the book of Revelation, No livro de Apocalipse, he said, behold, I stand at the door and knock. a palavra do Senhor nos diz:
Fique na porta, porque lá eu estarei. If you will open up, we will have fellowship. Eu estarei à porta. Se você abrir, eu serei contigo. I'm going to open doors no man can shut. Eu vou abrir portas que homem nenhum pode And I'm fechar. going to shut doors no man can open. E eu vou fechar portas que homem nenhum pode One abrir. door can change everything. Uma porta pode mudar tudo. And there are those moments E há aqueles momentos that are greater than seasons. That are greater than seasons. grandes momentos. Matter of fact, sometimes we're looking for a season. Na verdade, há momentos que nós estamos procurando por esses bons momentos. But God gives us a moment. Mas Deus nos dá um momento. And if you ever grab hold of the moment, Mas e se você então segurar esse momento, it'll thrust you into a season. e ele vai então te levar a uma nova etapa da sua vida. And we find that this couple in our text tonight, Como nós vimos no nosso texto que lemos, esse casal dessa noite, they're living through a transition. eles estavam vivendo através de uma mudança. They've just come out of a famine. Eles saíram, deixaram a sua família. There's a fresh anointing in the earth. Existia uma unção nova na terra. Not just any anointing, Não apenas uma unção, but now a double portion anointing. mas uma porção dobrada. And as this new season is evolving, E havia ali dois momentos envolvidos. we find history tells us there's political unrest. E nos diz então que naquele momento existia uma inquietação política. But in this season we find Mas nesse momento nós encontramos. one day this anointing that Elisha carried, Nós quando então vemos que Elias estava carregando. it came by her house. Ele veio então passando por sua casa. And the minute it came by, No momento em que ele veio, something began to stir in her spirit. algo começou a remoer em seu espírito. She knew something was happening. Ele sabia que algo estava And the acontecendo. Bible said she did something. E a Bíblia nos diz que ele fez algo. She began to cook for the man of E God. ela começou a cozinhar para o homem de Because Deus. she knew the way to a man of God's heart Ela sabia o coração do homem de Deus. was through his stomach. O coração do homem de Deus é o seu estômago. But here's the principle. Mas aqui está o princípio. The Bible says as often as he came by, A Bíblia nos diz que toda vez que ele vinha, he would turn in to eat. ele então vinha e comia. He must have liked what he was eating E ele então devia gostar do que ele estava because he comendo, kept coming back. porque ele sempre voltava. If you ever discover what attracts the presence of God, Você então descobrir o que é que atrai a presença de Deus. just keep putting it out. Continue a fazer isso. If you ever discover your worship attracts the presence of God, Se você descobrir que a sua adoração atrai a presença de go Deus, deeper in your worship. continue adorando. If you ever have a revelation that your praise builds a platform for the presence of God, Se você tem uma adoração em que você tem uma plataforma que você sente a presença de Deus, get louder in your praise. que Ele está presente em sua oração, na sua adoração. If you ever get the revelation that generosity Se você tem então a revelação da generosidade, is like a magnet to the presence of God, que um magnetismo para a presença de Deus, become a conduit of generosity. isso se torna um conduíte para a generosidade. And the Bible said he kept coming by, E aí então a Bíblia diz que ele continuava a vir, but there was a hunger in this woman of God mas havia uma fome nessa mulher de for more Deus, than she was experiencing. mais do que ela estava esperando. And one day she said to her husband, E um dia ela disse para o seu esposo: she said, I perceive this is a holy man of God. eu percebo que este é um homem santo de Deus. Perception's the eye of the Spirit. A percepção é o olho do Espírito. It's when you see beyond your right now. É onde você vê além do que você está It's hoje. when you see beyond your battle. Onde você vê atrás daquilo que você está It's vendo. when you see beyond your circumstance. Quando você consegue ver além das suas It's when you circunstâncias. begin to look out of the season you're in. Onde você consegue ver além das circunstâncias que você está She vivendo. said, I perceive God is doing something. Eu acredito que Deus está fazendo algo, I ela love those disse. moments of perception. Eu amo esses momentos de percepção. Where you just know in your spirit. Quando você sabe no seu espírito. You may not know exactly what it is. Você pode não saber exatamente o que é. You may not know how it's going to look. Você pode não saber exatamente como vai acontecer. But you know God is up to something. Mas nós sabemos que Deus está para fazer algo. And I can't tell you everything God is doing in this season. Eu não posso dizer o que Deus vai fazer nesse momento. But I perceive He's on the move.
Mas eu creio e vejo que Ele faz algo. There's revival in the atmosphere. Há um avivamento nessa It's atmosfera. showing up on college campuses. Isso foi mostrado lá naquele campus da It's universidade. showing up in the marketplace. Isso foi mostrado lá no mercado. It's showing up at church. Isso é mostrado na igreja. It's showing up at homes. Está acontecendo nas It's casas. showing up in public places. Está acontecendo em lugares públicos. And He's revealing Himself in private places. E Ele também está se revelando em lugares I privados. perceive God is doing something. Eu acredito que Deus esteja fazendo algo. But what we can't do is this. O que nós podemos fazer é o seguinte: We can't stop at perception. nós não podemos parar essa percepção. Because sometimes as good Pentecostals, Porque muitas vezes, para nós pentecostais, we stop at what we feel nós paramos aquilo que nós estamos sentindo and we do nothing with it. e nós não fazemos nada com aquilo. But she looked at her husband E então ela olhou para o seu marido. and said, I perceive God is doing something. E eu creio que Deus está fazendo alguma coisa. And then she said this, E aí então ela diz isso: let's partner together. vamos nos fazer um acordo. Let's come together. Vamos juntar-nos. Let's do something for the kingdom. Vamos fazer algo para o Oh, reino. there's power in partnership. Há um poder quando nós nos unimos. The Bible said one could put 1,000 to flight. A palavra nos diz que quando nós juntamos podemos colocar 1 And two milhão para can put correr. 10,000 to flight. E 2 milhões podem colocar 2 milhões The para Bible carregar. declares two are greater than one. E então Deus diz que 2 é melhor que 1. There is something that happens when we come together. Há algo que acontece quando nós nos juntamos, estamos juntos. Matter of fact, I'm here tonight. Na verdade, eu estou aqui nessa And noite. you're here tonight. E você está aqui nessa Because of noite. the power of partnership. Por causa do poder da união. First, we partner with the kingdom. Primeiro nós nos unimos ao reino. And we partner with the king of that kingdom. E nós então nos unimos ao rei daquele reino. We partner with the family of the Church of God. Nós então nos unimos à família da igreja de I'm Deus. in partnership with Bishop Marcial. Eu estou em parceria com o bispo This Marcial. whole kingdom conference Todo o seu reino, a conferência que é o seu reino. is all happened because of partnership. Isso tudo acontece porque há uma união. But they did not even stop at partnership. Mas eles não pararam ali naquele acordo. They've just come out of a famine. Eles não saíram, eles saíram de uma família. They've just lived through a recession. Eles saíram de uma recessão. She said, if we're going to partner E aí então disse, se nós vamos ter uma união, se nós vamos fazer algo and juntos, what we believe God is doing, é porque nós cremos que Deus vai fazer. it's going to cost us. Isso vai nos custar We're algo. going to have to invest. Nós teremos que investir. We're going to have to sow. Nós teremos que plantar. We're going to have to build a room. Nós teremos que construir uma sala, We're going to um have to furnish cômodo. the room. I'm sorry. We're going to have to furnish the room. Nós vamos ter que colocar as mobílias nesse cômodo. Put a bed, a table, a chair. Nós teremos que colocar uma cama, uma mesa e uma Make it cadeira. inviting for the presence of God. Tornar aquele lugar apreciável para a presença de You know, Deus. our whole story in Tampa, Florida. Eu tenho histórias lá em Tampa, na And I'm not Flórida. going to tell the story tonight. Eu não vou contar essa história essa noite, But matter of fact, it's connected to Latin America. porque na verdade está conectada com a América Latina. I was at an old struggling church. Eu estava numa igreja antiga e bastante difícil. And we had more history E nós tínhamos muita história. than we did destiny. E nós então tínhamos um destino. We lived in a rearview mirror. Nós vivíamos apenas olhando pelo espelho retrovisor. But in the mountains of Nicaragua, Mas nas montanhas da the Nicarágua, Holy Spirit spoke to me o Espírito Santo falou comigo. to sow into a pastor E aí então ele colocou em um pastor. and build a church for him. E nós plantamos na vida de um pastor e construímos uma igreja para And ele. supernaturally, God began to bless our church. E de forma supernatural, Deus começou a abençoar a nossa igreja. Anytime you perceive God is doing something, Toda vez que você percebe que Deus está fazendo alguma coisa, it will always cost you something. isso vai te custar alguma She coisa. said, let's invest. E aí então ela disse, vamos investir. I know nobody else is investing. Eu sei que ninguém mais está fazendo investimentos. I know it's not the time to invest. Eu sei que esse não é o momento certo para investir. But I believe if we will invest in this season. Mas eu acredito, se nós investimos nesse momento. So they rose up and began to build. E aí então eles se levantaram e começaram a And construir. they built a room. E eles então construíram aquele cômodo. And they put a bed, a table, a chair. Eles então colocaram uma cama, uma mesa e uma cadeira. And one day it happened. E um dia aconteceu. The Bible said the man of God showed up at the house. A Bíblia então nos diz que o homem de Deus apareceu The na casa. anointing showed up at the house. A unção chegou na casa. And that anointing filled that room.
E aquela unção encheu aquele quarto. And as it filled the room, it filled the house. E aí então, ao encher aquele quarto, também encheu a casa. And the Bible said one day, E aí a Bíblia diz que um dia, he called for the woman. e ela então chamou a mulher. And she came quickly. E ela então veio rápido. And he asked her this question. E ele então fez a pergunta: He said, you want me to speak to the king or the commander of the army? você quer que eu fale com o rei ou com o comandante do exército? And we can move you to a better part of town. Nós podemos então te levar para um lugar melhor da cidade. But she made a statement. Mas ela então fez uma afirmativa. She said, we dwell among our own people. Nós vivemos no meio do nosso próprio povo. We're believing God's about to show up right here. Nós acreditamos que Deus vai se mostrar aqui mesmo. We believe there's a revival in the atmosphere. Nós acreditamos que há um avivamento na And atmosfera. the man of God looked at her. E aí então o homem de Deus olhou para ela. And then he looked at the servant. E ele então olhou para o servo dele. And he asked the servant this. E ele perguntou ao seu servo: He said, what is it we can do for this lady? o que nós podemos fazer por essa mulher? How can we bless her and her husband? Como podemos abençoá-la e também o seu And the esposo? man of God and the servant said this. E aí então o servo disse o seguinte: He said, the room is comfortable. ele disse, o quarto é confortável, The food is good. a comida é boa, But this is as good as it will ever be. e isso é bom como sempre foi. There's no future for this house. Não há futuro para essa casa. There's no sons and daughters in this house. Não existem filhos nessa My casa. prayer for the church of God is Minha preferência na igreja de Deus é: that we do not get comfortable in rooms we've already built. nós não nos estejamos confortáveis com quartos que nós já tenhamos construído. We don't just feast on food we've already prepared. Nós não ficamos confortáveis com comidas que já But preparamos. there's a stirring for a future generation. Mas sim, há um remover para uma futura geração. And the Bible said one day E a Bíblia diz um dia, he called for her. ele então chamou-a. And she stepped into a doorway. E ela então ficou na porta. And when she stepped into the doorway, everything was about to change. E então quando ela ficou de pé na porta, tudo estava pronto para mudar. It was not just any doorway, Não era uma porta but it comum. was a doorway that did not exist in the last season. Era uma porta que não existia no tempo passado. It was a doorway they built by perception. Foi uma porta que eles construíram por percepção. It was a doorway they built by investing. Por uma porta que eles construíram pelo It was a investimento. doorway they built by partnership. Uma porta que eles construíram em It was a parceria. doorway they built by worship. Uma porta que eles construíram por It adoração. was a doorway they built by generosity. Uma porta que eles construíram por generosidade. It was a doorway they built through faith. Uma porta que eles construíram pela fé. I'm come to tell somebody tonight. Eu estou aqui para dizer a alguém The nessa last noite. season, O último momento, o último you've been tempo. building a doorway. Deus está construindo uma nova porta. Every battle was about a doorway. Todos devem se curvar diante dessa porta. Every fight was about a doorway. Toda luta está na porta. Every declaration was about a doorway. Toda declaração está nessa And porta. when she stepped into the doorway, E quando nós passamos por essa porta, entramos nela. the man of God said, get ready. E o homem de Deus então vai dizer: esteja pronto. This time next year, Neste tempo, no ano que vem, you are going to have a son. você terá um filho. Oh, this was a strong word. Estas eram palavras She fortes. said, man of God, do not lie. E ela então disse: homem de Deus, por favor, não minta. You realize I've already given up on this. Olha, eu quero te dizer, eu já desisti disso. When I look in the mirror, Quando eu olho no espelho, I'm reminded it's impossible. eu me lembro que é impossível. When I look at my husband, Quando eu olho para o meu esposo, I'm reminded it's impossible. eu me lembro que é impossível. When I hear children in the market, Quando eu vejo crianças no mercado, I'm reminded it's impossible. eu me lembro que é impossível. But I love what the next verse says. Mas então eu amo o que o próximo verso diz. At the appointed time. Mas no momento certo, At the appointed time. no momento certo, Just like the prophet said, como o profeta disse, she had a son. ela teve um filho. I've come to tell somebody, Eu vim aqui para dizer a you've alguém: got an appointment with destiny. você tem um apontamento, você tem um compromisso. What you've given up on, Se você desistir, God is still holding. Deus continua fiel. What you marked off the list, Mas se você tirar da lista, God is still holding. Deus continua segurando. Pastor, God's about to build that church. Deus está para construir aquela igreja, He's about to pastor. sweep through every region, Deus está para fazer algo sobrenatural na every região. country. Todo o país. What he was saying was this. O que ele estava dizendo é o He seguinte: said, you need to get ready. você precisa estar pronta. Matter of fact, get the house ready. Você precisa, na verdade, estar com a casa Build pronta. a nursery.
Construa um quartinho de criança. Baby-proof the house. Faça com a casa seja adequada para a criança. Because babies change everything. Porque as crianças mudam tudo. I've come to tell somebody, Eu vim aqui para dizer a alguém: get ready. fique pronto. Revival is on the way. O avivamento está a caminho. Get your house ready. Faça com que a sua casa esteja There's a pronta. move of God in the earth. Há um mover de Deus na I've terra. come to tell somebody, Eu vim aqui para dizer a you've alguém: got an appointment with destiny. você tem um destino You step into the definido. doorway, Você tem que estar de pé nessa porta. and God's about to show up E Deus vai aparecer and release a fresh anointing. e vai liberar um poder novo, uma Come unção on, put your nova. hands together tonight and give Him praise. Vamos louvar ao Senhor nessa noite, adore. One door can change everything. Uma porta pode mudar tudo. And when you realize Quando você percebe, that you're standing in the threshold, eles então estão ali de pé. the threshold can be a scary place. A porta pode ser um lugar estereótipo. It can be a fearful place. Pode ser um lugar ruim, feio, sujo. Because the threshold is the place. Porque o portal da porta é um lugar. But you're not where you used to be. É um lugar onde você não costumava estar. But you're not yet where you're going. Mas você ainda não está no lugar para onde você vai. I believe the kingdom of God Eu acredito que o reino de Deus is in that threshold right e now. ainda está nesse lugar, no portal da porta. Where He's transitioning us from glory to glory. Porque Ele está nos levando de glória em glória. But there are those moments Mas há aqueles momentos where God shows up que Deus aparece and you just know in your spirit e você sabe no seu espírito that something is breaking out. que algo está acontecendo. You know, not long ago, Você sabe, não muito tempo atrás, cheers. Not long ago, não muito tempo atrás, I was invited on a trip. eu fui convidado para fazer uma viagem. And it was a trip of well-known ministers. Uma viagem de um ministério muito conhecido. And I felt when I was invited that it was a God moment. Eu senti que quando eu fui convidado, era um momento de Deus. So I booked my ticket to go. Eu então comprei a minha passagem para ir. I made my plans. Eu fiz todo o meu projeto, o meu plano. I packed my bags, Eu fiz as minhas malas, just like I did for this trip. assim como eu fiz para essa viagem. This time they did not lose my bags, Dessa vez, naquele momento lá, eles não perderam a minha mala. but I was ready. Mas eu estava pronto. And I got to the airport in Tampa. Eu então cheguei lá no aeroporto de Tampa. And when I got to the airport, Quando cheguei ao aeroporto, a storm had moved in. uma tempestade estava chegando. And when I looked up at the monitor, all the planes had been grounded. E aí então quando eu olhei no monitor, todos os aviões estavam no chão. And for almost an hour, E quase por uma hora our plane was delayed. houve o atraso do nosso voo. Finally, I began to wonder about my connecting flight. E aí então comecei a me preocupar com o nosso voo de So conexão. I got my app out, Então eu peguei meu iPad and I began to look about my connecting flight. e comecei a olhar para o meu voo de conexão. And I realized that I was going to miss it. E aí então eu vi que eu iria perder o próximo voo. So I was getting up to go to the gate agent E aí então eu fui no agente lá do portão. to tell the lady at the gate E aí então falei para a moça lá do portão do embarque that I was going to get off my flight. que eu iria sair do meu voo. But when I walked up, E então quando eu caminhei, the lady looked at me and said, "Pastor." e aquela moça então virou para mim e falou: "Pastor!" Now I didn't know the lady. I did not know the lady, Eu não conhecia aquela jovem, but I did not want her to know that. But I did not want her to know. mas eu sabia que ela sabia. So I said, "Sister." E aí então eu disse: "Irmã." She said, "Pastor, you don't know me. E ela então disse: "Pastor, o senhor não me conhece. We come to one of the campuses. E nós viemos do campus, But let me tell you, the atmosphere of the church mas me deixe falar sobre a atmosfera da has igreja. been changing our house." Mudou a nossa casa. She said, "The atmosphere of worship, A atmosfera de adoração. the word has been building our faith." A palavra construiu a nossa She fé. said, "Me and my husband have been praying together. Eu e meu esposo estamos orando juntos, disse We're ela. praying over our children, Nós oramos sobre os nossos filhos. and we're praying over our friends and family. Nós oramos pelos nossos amigos e As a família. matter of fact, I'm praying with workers now."
Mas agora estou trabalhando com os trabalhadores. She said, Pastor, what is it I can do for you? E aí então ela perguntou, pastor, o que eu posso fazer para o senhor? And she introduced herself. She said, my name is Jackie. E aí então ela se apresentou e disse, meu nome é Jackie. I said, Jackie, I'm going to miss my connecting flight. Jackie, eu vou perder o meu voo de conexão, eu disse. So I'm just going to stay in Tampa. E eu então disse, eu vou só ficar aqui em Tampa mesmo, não vou sair. I told her where I was going. E aí então eu disse que estava onde eu estava indo. She looked at me and said, Pastor, you're going to make that flight. E aí então olhou para mim e disse, pastor, você vai pegar Now esse I'm thinking voo. Jackie's going to find me another flight. Eu vou vir aqui e vou arrumar um outro voo. I said, Jackie, is there another flight? Jack, tem um outro voo? She said, I'm not sure. Ela disse, eu não sei. She said, I'm just going to pray you make it. E eu vou, na verdade, orar para que você consiga. Well, I wanted to look like the man of faith. E aí então olhar aquela mulher de fé. So I said, that's awesome, Jackie. E aí então eu disse, isso é maravilhoso, Jack. I go sit back down. E aí então eu me sentei. We sit there another 15 minutes. E aí nós esperamos mais 15 minutos. But finally they let us on the plane. Mas finalmente eles nos deixaram entrar no avião. I'm watching my app. E eu estava então olhando o meu aplicativo. I'm watching my watch. Olhando o meu relógio. And finally I realized there's no way. E aí então eu cheguei à conclusão, não So tem I jeito. pushed the button. Eu apertei o botão. The flight attendant comes over. A atendente do voo veio. And when the flight attendant came over, I said this. Mas então quando a atendente do voo veio, eu disse o seguinte. I said, I'm going to grab my stuff and get off the plane. Eu vou pegar as minhas coisas e vou sair do voo, eu disse. I'm going to miss my connecting flight. Eu vou perder a minha And conexão. he said this. E aí então ela disse o He said, seguinte. hurry, I'm getting ready to close the door. E aí então ele disse, corra, porque eu estou pronto para fechar a porta. And the minute that he said it, E no momento que ele disse isso, something grabbed hold of my spirit. algo moveu no meu espírito. I said, I guess I'll stay. Eu acho que eu vou ficar, eu He disse. comes over a few minutes later. E aí então, alguns minutos depois, He said, Mr. Stewart, you'll be all right. e aí então ele disse para mim, Senhor, você vai estar bem. I said, are you sure? E eu disse, tem certeza? He said, I'm positive. Eu disse, tenho He certeza. said, you're going to make your flight. Ele disse, você vai conseguir pegar o seu voo. I said, how can you be so sure? E aí eu perguntei, como você pode ter tanta certeza? Because he said, the pilot on this plane Porque ele disse, o piloto desse avião is the pilot on your next plane. é o piloto do seu próximo voo. He said, they can't take off Então ele disse, eles não podem decolar until you arrive. até que você chegue. I'll tell you what happened. E eu vou dizer o que aconteceu. We landed in Houston. E nós pousamos em Houston. I didn't get off with everybody else. Eu não saí com os outros. Me and the pilot walked down a ramp. Eu e o piloto descemos a rampa. We got in a car. Nós entramos em um carro. They drove us to the next plane. Ele nos levou até um outro avião. I was on the plane before anybody else. Eu cheguei, na verdade, cheguei ao avião antes de qualquer outra Pastors pessoa. were getting on the plane. Pastors were getting on the plane. Pastor, nós estamos entrando no avião. And they said, Tony, I didn't see you out in the lobby. E ele disse, Tony, eu não te vi lá no lobby. I didn't even say anything. E eu não disse nada. But I'll tell you what happened. Mas eu vou te dizer o que aconteceu. I've been walking through a season of transition. Eu estive caminhando por um momento de transição. I was in a battle. Eu estava em uma batalha. It wasn't with my church. Não era com a minha igreja. The church was doing great. A igreja estava bem. It wasn't in my family. Não era na minha família. My family was doing well. Minha família estava bem. But the battle was right here. Mas a batalha It estava was bem in my aqui. heart. Estava no meu And it was coração in my mind. e estava na minha mente. But right there on that runway, Por causa daquela situação. the Holy Spirit said this. O Espírito Santo disse o He seguinte: said, Tony, I'm not only flying this leg of the journey, Tony, eu não vou tomar conta só apenas dessa perna do voo. but I'm flying the next leg of the journey. Eu também vou estar com você na outra perna do And your voo. destiny cannot take off E o seu destino não pode sair until you're on board. antes que você esteja nele. I've come to tell somebody, Eu estou aqui nessa noite para dizer a alguém: God's got you. Deus tem você. He's got your now season, Ele sabe qual é a sua and He's got momento your next season. e Ele sabe qual é o seu próximo momento. There's something about the power of the doorway. Há algo poderoso sobre a porta. Keep reading 2 Kings chapter 4. Está em 2 Reis, capítulo 4. You said, Pastor, you don't know about my season. Você pode dizer, pastor, você não sabe a minha It situação. feels like my season has started to die. Você não sabe mais a minha situação, estou quase a morrer. If you'll keep reading 2 Kings chapter 4, Se você continuar a leitura de 2 Reis, capítulo 4, the Bible said one day, a Bíblia diz que um dia, the promise, the child, a criança prometida, if I can get the musicians, the keyboard, to come. os músicos, por favor, o teclado,
The Bible said one day the child was in the field working with his father. Diz que aquela criança estava no campo trabalhando com o pai. And the Bible said the child grabbed his head. The child grabbed hold of his head. A criança pegou na sua cabeça. Most of the things that usually take us out, Muitas vezes essas coisas nos tiram do sério. they're not around us, Não está ao nosso redor, but they start right here. mas está aqui. One thought, Um pensamento, one stronghold, uma fortaleza, one place and one voice. um lugar e uma voz. And we begin to believe the lie of the adversary Nós então começamos a acreditar na mentira do adversário rather than the promise of the Father. do que na promessa do pai. The Bible said the child grabbed his head E aí então a Bíblia diz que a criança segurou a sua cabeça and he fell over and died. e ele então caiu e morreu. And the promise, the Bible says the father picked up that dead promise E aí então a Bíblia diz que aquele pai pegou aquela promessa morta and he carried the child to his mother. e aí então levou a criança até a sua mãe. The Bible said, I'm sure overwhelmed with grief. E aí então a Bíblia diz que eles ficaram todos totalmente inundados pelo luto. All of a sudden it hits her. E no momento teve uma inspiração. She remembered, Ela então se lembrou: we have a doorway. nós temos uma porta. And the Bible says she carried that child through the doorway Então a Bíblia diz que ela pegou aquela criança e levou através daquela and porta. laid that promise on the bed of the man of God. E aí então colocou aquela promessa na cama do homem de And Deus. she looked at the servant. E ela então olhou para o servo: She said, saddle a donkey. Get a donkey ready. por favor, prepare um burrinho para mim And get me to the presence of God quickly. e me leve à presença de Deus rapidamente. She gets to the man of God. E aí então ela chegou à presença do homem de Deus. And the man of God sends out word. E o homem de Deus: He said, how is it with you? Deus está contigo. How is it with your husband? Como está seu filho? Como está seu esposo? And how is it with your son? E como está o filho, seu filho? I'm sure the husband was devastated. Aí eu acredito que o esposo estava devastado. I'm sure her heart was breaking. Eu acredito que o coração dela estava And em she knew her pedaços. son was laying dead on that bed. E ela sabia que o filho dela estava But deitado she morto naquela cama. but she knew as long as there was a doorway Mas ela sabia que desde que houvesse aquela to another porta, realm, ela estava segura. a doorway to another place, Uma porta para um outro a lugar. doorway to the anointing, Uma porta para a a unção. doorway to His glory, Uma porta para a glória. a doorway to His power. Uma porta para o poder. It was going to be all right. Isso tudo, na verdade, ficaria tudo bem. She said, in the natural, Ela disse no natural, all around me, tudo ao meu redor it's crazy. está But tudo bagunçado. But in my soul, Mas em minha alma, it is well. está bem. In my soul, No meu coração, na it minha is alma, well. está bem. In my soul, Em minha alma, it is well. está bem. And the man of God, E o homem de Deus, he headed to the house. ele então foi até a casa. And he walked through the door. Ele entrou pela And porta he closed the door behind him. e fechou a porta atrás de And he si. began to breathe over the promise. E ele então começou a respirar sobre a promessa. And once again, E uma vez mais, the promise began to live. a promessa voltou a viver. Somebody needs to close the door. Alguém precisa fechar a Let porta God breathe on the e promise. deixar Deus respirar a Some promessa. of you need to close the door on fear. Deus, você precisa fechar a porta do medo. Close the door on doubt. Você precisa fechar a porta da dúvida. Close the door on unbelief. Quer fechar a porta da descrença And let faith rise up. e deixar a fé renascer. And God begin to breathe. E Deus começar a soprar And let the promise live. e deixar a promessa viver. Come on, jump to your feet tonight. Coloquem-se de pé nessa noite. You know, just the keys. Apenas o teclado. When I was walking out of the airport today, Quando eu estava saindo do aeroporto hoje, I had my backpack. eu estava com a minha mochila I had the one bag that I had. e eu estava com uma mala que eu tinha.
And you know, I had to walk through a door. E quando eu estava para sair pela porta, But I realized the closer that I got to the door, mas eu então percebi que à medida que eu chegava próximo à porta, I didn't have to put anything down. eu não tinha que colocar nada no chão, I didn't have to manually open the door. eu não tinha que manualmente abrir a porta, I didn't have to kick the door eu open não tive que bater, chutar a porta, because it was an automatic door. porque a porta era automática. All I had to do Tudo o que eu tive que fazer was to get close enough to the door foi chegar perto o suficiente da porta and hit a sensor. e então tocar no sensor. And the minute I got close enough to the door E no momento em que eu cheguei perto o suficiente da porta and I hit the sensor, e eu então fui pego por esse sensor, the door just automatically opened. a porta automaticamente abriu. I just feel in my spirit, Eu então senti no meu espírito, somebody's about to hit a sensor. alguém está por tocar nesse sensor. And that door that has been closed, E essa porta que está fechada, that promise that's died, essa promessa que está morrendo, that thing you've been waiting on, algo que você está esperando, is about to open. está para abrir. And God's about to take you in E Deus está para te levar to a através brand dela new season. para uma nova temporada da sua vida. We don't have much room in the altar, Nós não temos muito espaço aqui no altar, but right where you're at, mas é exatamente aí onde você está. I just want you to do like the woman of God. Mas eu quero então que você faça como a mulher, And o homem de Deus. just try to take a step forward. Tente dar um passo à frente, Come on, like you're stepping into a doorway como tonight. se você estivesse entrando por uma porta nessa noite. Now, if you believe God is getting ready to take you somewhere, E se você acredita que Deus está pronto para te levar a um outro lugar, somewhere you've never been, um lugar onde você nunca esteve, and like the promise you've been waiting on, e te dar a promessa que você está esperando, I want you to throw your hands in the air. eu quero que você levante a sua mão ao céu. I'm going to pray over you and declare tonight, E eu quero que você ore por si mesmo e declare nessa noite, just as the prophet did to the woman of God. assim como o profeta fez com a mulher. Father, I declare tonight, Pai, eu declaro esta noite, we have stepped into a doorway. nós estamos diante de uma porta A nova, doorway of promise, uma porta de promessa, a doorway of authority, uma porta de autoridade, a doorway of favor, uma porta de favor, a doorway of anointing, uma porta de unção, a doorway of power, uma porta de poder, a doorway of a yes, uma porta de sim, a doorway of amen. uma porta de amém, Father, a prophetic doorway. uma porta And profética. I declare over your people E eu declaro sobre o seu that povo, this Pai, time next year, que nesse momento, nesse mesmo tempo, no próximo ano, that this time next year, que nesse momento, no próximo ano, Father, the promise a promessa is going to be birthed. será There's a realizada, breakthrough. será There's alcançada, a fresh anointing. uma nova unção, There's a new season of favor. um novo tempo de favor, There's a healing. um momento de cura, There's a restoration. restauração, There's a new season um novo tempo about to unlock. para ser desfeito, para ser aberto. So, Father, I declare yes Eu declaro, Pai, sim and amen. e amém. I declare yes Eu declaro sim and amen. e amém. I declare yes Eu declaro sim and amen. e amém. I declare yes Eu declaro sim and amen. e amém. Come on, if you believe that, say yes and amen. Se você acredita, diga sim e amém. Sim, sim. Now do something. Agora precisa fazer algo. Everybody turn and find somebody to pray over. E agora você vai virar e vai pegar alguém para que você possa orar por essa pessoa. I want you to speak over your neighbor tonight. Eu quero que você ministre sobre o seu vizinho nessa That noite. they are stepping in E eles então possam se juntar to a prophetic season. para um momento A profético, season of favor, um momento de favor, a season of anointing, um momento de unção, a fresh season of authority. um momento de autoridade. And I want you to declare over them Eu quero que você declare sobre that eles God, que Deus, that the Father of eternity, o Deus da eternidade, the Alpha and Omega, o Alfa e o Ômega, beginning and the end, o início e o fim, has said yes. já disse sim. He has said yes. E ele disse sim. He has said yes. E ele disse sim. So, Father, we declare today E alguém declare nessa noite over our friend, sobre o seu amigo, over our neighbor. sobre nossos vizinhos. Father, we say yes today. Nós dizemos, Pai, nessa noite sim. Father, we say yes to healing. Nós dizemos sim à cura. We say yes to promise. Nós dizemos sim à We say promessa. yes to joy. Nós dizemos sim à alegria. We say yes to prosperity. Nós dizemos sim à prosperidade. Father, we declare Nós declaramos there's a miracle.
your house. em sua casa, There's a new season, novo tempo, a fresh anointing, uma nova a unção, wave of your glory uma onda da sua glória covering them, está cobrindo your eles, family, sua família, ministry. seu ministério. I declare Eu declaro that the heavens are saying yes. que o céu está dizendo sim, The heavens are saying yes. que o céu está dizendo sim. Father, we declare tonight. Nós, Pai, declaramos nessa noite. Father, we declare tonight. Pai, nós declaramos nessa Father, noite as it's already done in the heavens, que aquilo que é feito no céu let it be revealed in the earth. será feito na terra. Father, we say yes. Nós, Pai, dizemos We sim. say yes. Dizemos sim. Father, we prophesy Nós tonight. profetizamos essa We noite. declare tonight. Nós declaramos essa The noite. doors are opening. As portas serão abertas. Mountains are moving. Montanhas serão movidas. Valleys are rising up. Deus vai mover em si. And a season of favor Uma temporada de is favor beginning to break out. está começando a acontecer. Come on now, yes. Somebody shout yes tonight. Alguém diga sim nessa noite. Somebody shout yes tonight. Alguém grite sim. If you're ready, shout yes. Se você está pronto, grite sim. If you're ready, shout yes. Se você está pronto, grite sim. Now put your hands together and give God the biggest praise. Dê o seu louvor ao Senhor com suas Come on, mãos. let it go. Vamos louvá-lo. Father, we shout yes. Vamos We shout adorá-lo. yes. Aleluia. We shout yes. Nós dizemos e Come on, gritamos tell your sim. neighbor, say get ready. Tell your neighbor, say get ready. Diga o seu nome, diga eu estou pronto. Say God's about to show up E Deus está para aparecer and do em você, what you're believing for. se você Come on, acreditar. one more time, give him all the praise. Mais uma vez, dê a Ele toda a adoração e glória.